edificar a vida dele, para abençoar a vida dele, meu Deus, nós queremos te pedir que o nosso coração também esteja atento para receber o transbordar disso que ele recebeu da parte do Senhor. Que transborde sobre nós, ó Deus, e que haja mudança no nosso coração, que hajam respostas sobre a nossa vida, que o Senhor fique à vontade entre nós. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim inspirado, ó, bastante fogo. Meu Deus. Hoje tem hora para acabar não. Amém. Que bênção, né, irmãos? Poder estar cultuando na casa do Senhor, poder estar adorando ao Senhor, poder estar oferecendo sacrifícios, ofertas, como as nossas vidas como oferta no altar do Senhor, poder ser livres, estarmos aqui. Até pouco tempo atrás nós estávamos em casa, não podíamos sair para a rua. Depois liberou, nós vimos para cá com máscara, aquela preocupação, passar álcool na mão e tudo mais. E o Senhor, aos poucos, está nos tirando desse vale. Amém. E por falar em vale, que é o vale que nós vamos falar essa noite. Opa. Deixa eu desligar aqui, senão você não vai me ajudar, não. O texto que nós vamos ler essa noite está no Salmo 23. Salmo 23 é um salmo muito conhecido por todos nós, né? É aquele que fica muitas vezes aberta, aquela Bíblia aberta no carro, fica aberta na cabeceira da cama, dando poeira, mas não sai daquele salmo. Amém? Eu vou ler o versículo 4, do Salmo 23, que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui para cultuarmos ao Senhor, aprender mais do Senhor, aprender da tua palavra, oferecer louvores a ti, Senhor. Então, te peço, Senhor, que não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem a falar conosco, aos nossos corações, assim como o Senhor já falou a minha vida e continuará falando, Pai. Receba, Pai querido, toda adoração nesta noite, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, Deus. Amém. Essa palavra falou muito, conforme a pastora falou no início. O pastor estava adivinhando, um espírito de adivinhação aí, pastor. Meu Deus, falou muito ao meu coração. Então, assim, eu costumo, quando a pastora me pergunta os dias que eu estou disponível, né, posso ministrar a palavra, eu olho a minha escala e geralmente eu jogo para os mais disponíveis, os últimos. Se for só no começo, não tem jeito, né? Mas eu jogo para os últimos, porque dá tempo de eu ficar estudando, meditando e me preparando. Não sou como nossos pastores aqui, que se chamar para pregar agora, vem. Não é assim, não. Não é assim. Não preparo na tarde para a noite. Não consigo. Não tenho essa habilidade. Então, eu costumo jogar mais para frente. Então, eu preparei a palavra, né? Na verdade, nós não preparamos a palavra. A palavra já está pronta. O pregador que está se preparando. Está me preparando para a palavra e preparei. Vi um texto que eu ia falar sobre uma coisa que não tinha nada a ver com isso aqui hoje. Aí o Senhor, durante a final de semana, eu estava lendo a Bíblia e resolvi falar isso aqui. Resolvi não, o Senhor falou no meu coração e tem falado muito a respeito disso, sobre o vale, né? E o tema de hoje nós vamos falar sobre atravessando o vale. E quantos são os vales na nossa vida, né?
Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há um ditado árabe que diz que somente sol e nenhuma chuva, produz sequidão, deserto. E somente chuva e nenhum sol produz inundação. Então, a nossa vida, se não tiver sol, vai produzir só inundação. Se não tiver chuva, vai produzir só sequidão. Então, nós vivemos dias bons, dias não tão bons, dias ruins. Creio que não sou eu que vivo isso, né? Acho que todos os irmãos aqui passam por momentos difíceis. E se a gente nunca tivesse dia chuvoso, nossa vida seria seca. E se nunca tivéssemos dias secos, nossa vida seria inundadas, seriam encharcadas. Então são tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer em Cristo. Então todas as coisas, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até o vale é provação, vale, mas cooperam vai edificar alguma coisa, vai te amadurecer em alguma coisa. E é disso que vamos falar essa noite. A nossa vida é um misto de tristeza, de alegria. A hora estamos felizes, a hora estamos tristes, a hora estamos saltitando, a hora estamos celebrando, a hora estamos fazendo culto fúnebre. Outra hora nós estamos celebrando a vida, celebrando a perda também. Que nada mais para o cristão também, a morte também já foi vencida, né? Então nós celebramos a Deus pela morte também. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês dizer essa noite, que Deus está presente mesmo quando passamos por vales. Que a sua palavra diz que, porque tu estás comigo. O Senhor nos dá essa garantia. Mesmo nos momentos difíceis, nos vales, o Senhor diz: eu estou contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí queria que você grifasse assim, ou você memorizasse aí: ainda que eu ande pelo vale. A palavra vale, pode grifar se você estiver com a caneta aí. Sombra da morte, também pode grifar. Não temeria perigo algum, pois tu, pode grifar, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Então todos aqui conhecem, sabem, pedir para grifar o vale, né? Todos sabem que é um vale? Todos os irmãos sabem que é um vale? Vale é uma depreciação, né? Pode ser entre duas montanhas ou uma montanha com um caminho estreito. Eu já vi até alguns videozinhos de tipo um precipício. É uma montanha enorme e uma estrada estreitinha, e lá embaixo tem um precipício, que tem um vale. Então é um lugar perigoso, um lugar que, se você passar, ele é muito estreito. O vale, ele é uma depreciação, então lá embaixo, aquela depreciação, aquilo que é o vale. Mas para passar, o salmista diz aqui que é o vale da sombra da morte. Era um lugar que passava assim, as ovelhas, as pessoas, um caminho estreito entre as montanhas. Lugar de montanhas, caminho estreito entre montanhas, ou entre tipo de ribanceira. Aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado, de um outro, um penhasco, que tem uma queda muito grande. E a sombra? Sombra da morte. O que é uma sombra? A sombra é algo que é projetado. Quando você projeta uma luz sobre o seu corpo, você vai produzir uma sombra. Então, sombra é algo real? Não, a sombra é simplesmente uma sombra. E aqui está dizendo sombra da morte. É a morte? Não, é a sombra da morte. O Senhor diz que Ele estará conosco se nós andarmos pelo vale da sombra da morte. Não é a morte? Não, é a sombra da morte. Então, a sombra é aquilo que é algo que é projetado. O que seria melhor, hoje em dia, nós pensarmos assim? Você desejaria ser atropelado por uma sombra de um caminhão ou pelo próprio caminhão? A sombra causa algum efeito? Se passar, a sombra do caminhão te atropelou. Não vai te causar efeito, não vai te causar dano nenhum. Então, assim, a morte. O Senhor Jesus faz com que a morte seja só uma sombra nas nossas vidas, porque Ele venceu a morte. Ele é o único que pode transformar a morte em sombra. Então, ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A grande diferença que está nisso aqui, ó. Tu estás comigo. Existe um elemento nesse vale, que o salmista diz, que faz toda a diferença. Porque ele não teme algo nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o Senhor está conosco. Em todos os vales que nós passamos, o Senhor nos dá essa promessa, Ele está conosco. Quando o Senhor está contigo, sabe que a morte não passa de uma sombra. Pode ter certeza que a morte não vai passar de uma sombra. O vale que você esteja passando, o vale da sombra da morte, essa morte não vai passar de uma sombra se o Senhor estiver contigo. E o mais importante do que você conhecer esse salmo, conforme eu falei no início, de você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23, não é você conhecer o salmo, é você conhecer o pastor do salmo, no Salmo 23. Quando nós conhecemos o pastor do Salmo 23, nós estamos completamente protegidos, porque conhecer o salmo do pastor é fácil, qualquer um conhece. Se você pedir qualquer pessoa aí na frente que não tenha Jesus no coração, mas se você perguntar, fala um versículo bíblico aí, a primeira coisa que vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Conhece o salmo do pastor, mas ele não conhece o pastor do salmo. Ele não conhece o pastor do salmo, assim como nós cristãos conhecemos. Nós que temos a Deus, nós temos o pastor do Salmo 23 de nossas vidas, que nos livra, nos protege, a tua vara, o teu cajado nos consolam. Realmente, há promessa de quê? De vida. Não há a sombra, a morte é simplesmente uma sombra. Ele venceu a morte. Amém, irmãos? E na Bíblia, o termo vale é usado como referência aos tempos difíceis na nossa vida. Temos vários exemplos de vales descritos na Bíblia, como tempos difíceis. O vale, conforme eu disse, é uma porta para você chegar até o monte. Então, para você chegar ao monte, você tem que passar pelo vale. Você não é, a não ser que você vá de helicóptero. Você vai de avião, você salta lá direto no monte. Mas se você for no mecanismo comum que nós temos hoje, ou antigamente que não tinha avião, não tinha helicóptero, para você chegar até o cume do monte, que representa a presença de Deus, toda vez na Bíblia que falava do monte, se falava onde Jesus se apresentava. Então, para você chegar até o monte, você tem que passar pelo vale. Você chegar até o degrau, até galgar o monte, você tem que passar pelo vale. E talvez você esteja nesse vale hoje, passando por esse vale, e não está achando a solução na sua vida para chegar até o monte. O vale tem sido tão difícil, tão doloroso, que está perdendo as forças. Senhor, não estou vendo, não estou conseguindo subir. Eu tento subir no monte e escorrego e volto para o vale. Mas vale é um lugar de passagem, você vai conseguir passar pelo vale. Não existe monte sem vale. Em Ezequiel 37, vamos ler aqui em Ezequiel 37. Também fala sobre o vale. 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. Então, vou repetir, versículo 2. E me fez andar ao redor deles quem? Dos ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para você essa noite, versículo 2 diz, fala sobre o vale de ossos secos. Essa passagem também é muito conhecida por todos nós. Então, o vale de ossos secos, os ossos estavam secos? Não, estavam sequíssimos. Estavam mais que secos, estavam sequíssimos, que a palavra diz. E os ossos estavam sobre o vale. Não estavam sob, abaixo, né? Quando você fala sob, é abaixo de alguma coisa, abaixo de algo. Sobre é acima de alguma coisa.
Então os ossos estavam acima do vale, não estavam enterrados sob o vale. Então os ossos estavam ali, estavam sem vidas. Os ossos estavam secos, sequíssimos, sem vida. Mas talvez você esteja passando por esse vale essa noite. Você está sobre o vale, passando sobre o vale. Talvez você ache que sua vida esteja sem esperança, sem nada, mas quero te dizer uma coisa, que o Senhor diz aqui no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Talvez na sua vida você esteja passando por um vale que talvez você só veja ossos secos, ossos sequíssimos, mas o Senhor vê diferente de nós. O Senhor Jesus diz na sua vida assim, ó, você está passando por essa peleja nesta noite, mas eu vejo um exército, no lugar dos ossos eu vejo um exército. Então, onde nós vemos ossos, o Senhor vê um exército. Onde Ele vê somente ossos, onde você está vendo somente ossos, você só vê problema na sua vida, você só vê coisas que não tem solução, mas o Senhor já viu a solução, já tem a solução dos seus problemas. Momentos difíceis que nós cristãos passamos nos nossos vales, na nossa vida, que há momentos de dor, momentos de angústia, momentos de choro, momento que às vezes a gente acha que, poxa, isso não vai acabar nunca, mas o Senhor Jesus vê a solução do nosso vale. O Senhor Jesus vê um exército no lugar dos ossos. O Senhor Jesus nos chama nessa noite para você ter esse coração de profetizar sobre os seus problemas, que onde você está vendo ossos, você conseguirá ver um exército. Há vida sobre esses ossos. Esses ossos não estão sobre o solo, não estão sobre o solo, não estão enterrados, eles estão sobre o solo. Então, quero falar para você essa noite que onde há ossos sequíssimos, o Senhor vê um exército vivo, pelejando contra os seus problemas. E vamos ver aqui na frente alguns exemplos de vales. Em Josué, eu vou mencionar aqui, os irmãos, para nossa conveniência, precisa acompanhar, se não conseguir não, mas pode anotar. Em Josué, capítulo 7, versículo 26, diz sobre um exemplo de vale. Josué menciona o vale da desgraça. E puseram em cima dele um montão de pedras. É por isso que o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Josué 7, 26. E em Salmos 84, 6, Davi menciona o vale árido, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Salmos 84, 6. Outro tipo de vale, mencionado na Bíblia. Em Oséias 2,15, Oséias menciona o vale da aflição. E transformarei o vale da aflição em uma porta de esperanças. Oséias 2,15. E o Salmo 23, 4. Davi fala sobre a sombra da morte, que em hebraico significa vale da escuridão profunda. Eu vou falar aqui com vocês essa noite algumas verdades sobre os vales. Há 3 tipos de verdades que falam sobre os vales. A primeira é que os vales são inevitáveis. Você querendo ou você não querendo, os vales acontecem em nossa vida. Nós vamos passar pelo vale. Embora eu não queira, você não quer, nenhum de nós quer passar pelo vale. Não é verdade? Quem que deseja passar por um vale? Mas querendo ou não, eles são inevitáveis. Eles vão acontecer a qualquer momento. Talvez você não esteja num vale hoje, mas já passou ou ainda irá passar. Essa não é boa notícia, mas é necessário. A própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, se você nunca passou, você ainda vai passar. Pode aguardar que o vale te aguarda. E se Jesus foi bem realista em João 16, 33, ele afirmou, conforme o versículo que eu falei em João 16, 33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. A questão não é se acontecer,
se eu vou, mas a questão é quando que eu vou passar. Não é se eu passar, não, é quando que eu vou passar. Experimentamos sofrimento, doença no vale a dor, a sofrimento, a falta de saúde, a fadiga, isso tudo faz parte de nossa vida. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a tudo isso. O Senhor Jesus deixou bem claro. Então, uma verdade sobre o vale, eles são inevitáveis. A segunda verdade sobre o vale, eles são imprevisíveis. Não tem aquela história de quando a gente está cozinhando, quando que acaba o gás na sua casa? É quando você está, poxa vida, vou passar agora lá vou trazer um gás, porque não, o gás geralmente acaba quando geralmente é à noite, final de semana, não tem lugar nenhum para você comprar um gás, aí o gás vai e acaba. Assim é o vale nas nossas vidas, eles são imprevisíveis. Talvez estamos passando momentos tão bons, tão lindos, aí o que acontece de repente? Sabemos daquela notícia, alguém liga para você e te dá aquela notícia, olha, fulano, o parente seu está com uma doença maligna, ou morreu alguém, ou seja lá qual for o vale, o patrão liga, olha, a partir de amanhã você não precisa vir não, que você não precisa mais do seu trabalho, então é um desemprego, é uma morte de algum familiar, uma doença, então eles são imprevisíveis, mas eles vêm. Essa notícia, infelizmente, tem que dar, os vales vêm nas nossas vidas. E no momento que nós não esperamos, no momento que achamos que está tudo bem, na hora inapropriada, simplesmente ele acontece. Nas horas inconvenientes. O pneu do carro, quando fura, já furou comigo na BR, uma escuridão terrível. Falei, Jesus, eu indo para o aniversário do meu sogro, com a mala do carro cheia de refrigerante. Eu falei, meu sogro, pode deixar que eu dou refrigerante da sua festa. Enchi a mala do carro de refrigerante e fui. Chegou em Casimiro de Abreu, o pneu do carro fura. E onde que está o step? Debaixo daquele refrigerante todo que estava na mala. Jesus, de madrugada, uma escuridão. Falei, tira tudo de dentro da mala, bota no chão, tira o step, bota tudo de volta. Aí eu falei, esses são os vales da nossa vida, são imprevisíveis, mas eles vêm, eles acontecem. Então, em Jeremias 4:20, diz o seguinte, uma desgraça vem atrás da outra. De repente, as nossas vidas, barracas são destruídas, e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Então, acontece na vida do cristão. Desgraças, barracas são destruídas. E em terceiro, os vales são imparciais. O vale vem para mim, vem para você, vem para qualquer um de nós, vem na vida dos pastores, vem na vida das ovelhas. Ele não escolhe pessoas, todos nós passamos por vales. Então eles são imparciais. Ninguém está imune contra os vales. Ninguém tem isenção de sofrimento. O maior de todos não teve isenção, que foi nosso Senhor Jesus. Ele foi tentado, ele sofreu todos os nossos pecados foram sobre ele. Jesus não teve vida fácil, teve vida fácil mesmo. Então os vales são imparciais. Isso não significa que você seja uma má pessoa, não. Não é porque você é uma má pessoa. O Senhor Jesus não era uma má pessoa. E o vale veio. Então os vales vêm para pessoas boas, pessoas não tão boas. Por isso que às vezes nós perguntamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Poxa, fulano faz tudo, alguém já falou isso aí, poxa, fulano faz tudo de errado e é abençoado, e eu estou aqui, não passo num concurso, o outro nem estudou, nem tem Deus no coração, foi lá, fez o concurso, passou e eu fiquei. Então, gente, não é questão disso, de ser boa pessoa, ser má pessoa, até porque nós não somos boas pessoas. Nós temos natureza má, né? Então, em Mateus 5,45, Jesus declarou, Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, quanto para os que fazem o mal. Então está explicado. Por que aquele varãozinho abençoado lá consegue as coisas e você às vezes não consegue? Porque o sol é para todos. A palavra de Deus disse
Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus. Dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Mateus 5:45. Quando a gente passa por uma situação difícil, um vale, a primeira reação é sempre perguntar, por quê? Por que eu? Por que eu, Senhor? A gente fica se lamentando, por que eu, Senhor? De novo, um vale de novo, meu Deus do céu, minha vida só vale. Quando que eu vou chegar na montanha? Quando que eu vou atravessar esse vale? E ao invés de perguntar por que eu, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com esse vale? Vale também é um lugar de aprendizado, lugar de aprender algo do Senhor. Aquilo que talvez nós não iríamos aprender no monte, no vale o Senhor nos ensina. Que você deveria ser a única pessoa, porque a tragédia, os prejuízos só acontecem com você. Não acontece só com você. Ao invés de dizer porque eu, reconheça que os vales vão acontecer, porque você é um ser humano. As coisas vêm para todos. Os cristãos passam por vale assim como qualquer outra pessoa. Mas existe uma grande diferença. Aí o versículo 4 do Salmo 23 nos diz, mas existe uma grande diferença. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença do pastor que está no vale. O Deus que está conosco. Essa é a diferença. A diferença do cristão não é a ausência do vale, mas é a presença do pastor que está no vale com as ovelhas. Então, nós temos o vale, mas a grande diferença para nós é que não é a ausência do vale, mas é a presença do pastor que está no vale conosco. A palavra de Deus diz em Josué 1:11, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Olha que promessa linda. Em Mateus 28:20, lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então são todos os dias, são os dias bons, são os dias ruins. São os dias bons, são os dias não tão bons assim. Essa é a promessa do Senhor para aquele que teme ao Senhor. Estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Então são todos os dias, são os dias que nós estamos glorificando aqui, são os dias que nós passamos por vales, são os dias que pessoas da nossa família estão desempregadas, são dias que as pessoas estão enfermas. O Senhor tem essa promessa, todos os dias eu estarei contigo até o fim dos dias, até o último dia. Essa é a grande promessa que nós temos. E de onde procedem os vales? Os vales podem ter três procedências. Eu estava pensando aqui, quando eu estava preparando a mensagem aqui, eu falei, olha, mas às vezes nós só achamos que o vale só tem uma procedência, que o vale às vezes só vem do diabo, né? Porque o diabo realmente é sujo. Ele, então, uma das procedências dele, ele tem prazer em fazer as pessoas, de ver as pessoas no vale. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, uma procedência dele, muitas vezes sim, mas nem todas. E o segundo, primeiro por ele, né, por onde procedem vale por ele, e o segundo do próprio homem. Por não consultarmos a Deus, muitas vezes vamos para o fundo dos vales. E a palavra de Deus diz em Juízes 18:5, consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Então, muitas vezes, irmãos, nós mesmos preparamos o vale para nós mesmos. É do nosso mesmo. Somos nós que nossas, como diz o irmão Edson, com nossas encrencas, nós entramos no vale e ficamos por ali, passeando pelo vale. E o terceiro, esse também muitas vezes nós já sabemos quem foi, da onde vem esse vale, né? E esse vale vem de Deus, o próprio Deus nos permite para que nós passamos pelo vale. Por quê? Edu, mas por que nós vamos passar pelo vale? Por que o Senhor é tão bom para nós? Por que nós vamos passar pelo vale? É
conforme eu falei antes, talvez você no monte você não aprenda algo que você vai aprender no vale. E no vale, irmãos, assim, eu já passei por diversos vales, estou passando, e às vezes não é o momento que nós temos mais intimidade com Deus, é quando nós estamos no vale. Quando nós estamos no vale, nós vamos buscar o monte, nós vamos para o monte da Codim. Porque quando nós estamos acomodados no monte, está tranquilo. Ó, estou com meu emprego, minha vida está tudo equilibrada, estou glorificando a Deus. Então a gente vai acabar, o ser humano acaba relaxando. Passa um apertozinho, aonde você vai buscar o monte, você vai orar, você vai jejuar, você vai, Senhor, pedir ajuda e oração pelos irmãos. Aí, o que acontece com a gente? A gente se aproxima mais de Deus. Então Deus muitas vezes permite que nós passemos pelo vale para nos aproximarmos mais de Deus, para ter essa intimidade que nós perdemos ao longo da nossa trajetória. Então, pode vir do diabo, pode ter a procedência do diabo, pode ter do próprio homem, pode ser de Deus, o vale. O grande exemplo disso foi Jó, né? Jó foi um exemplo de que Deus permitiu que acontecesse na vida dele. Um vale terrível na vida de Jó, mas Jó fez o quê? O diabo chegou para Deus e falou, o diabo, como sempre, né, fazendo o quê? Não, estou andando pela terra, estou de bobeira aí pela terra. Irmão, por isso o cristão nunca pode estar de bobeira. O cristão tem que estar ativo, tem que estar fazendo algo, tem que estar vindo aqui para pintar o muro de igreja, tem que estar vindo para mutirão, tem que fazer a obra, ler a Bíblia, porque a mente vazia, ela é oficina do Satanás, as coisas, muitas vezes a gente, sem ter o que fazer, o diabo estava assim, o que você está fazendo? Não estou passeando pela terra. Aí ele foi fazer uma maldade aqui então com Jó. O Senhor, olha, pode fazer, só não toque na vida dele. Então, aí falou, mas vê o teu servo Jó, como que ele é íntegro. Ah, é íntegro, mas é mole ser íntegro. Poxa, tem seu carro, tem sua família, tem tudo, assim é fácil ser íntegro. O diabo falando para Deus, né? Mas tira uma coisinha dele para ver se ele continua íntegro. Bota ele no vale. Aí o Senhor Jesus, então vai lá, pode fazer isso, só não pode tocar na vida dele, não pode tocar. Então, foi lá, tirou o que aconteceu com Jó. Jó passou pelo vale daquela provação na vida dele, como todos já conhecem a história, né? Ou quem não conhece, tem que estudar aí para ler lá em Jó. E passou pelo vale, passou pelo sofrimento, todo aquele sofrimento, e o Senhor estava com Jó. Ele demonstrou para Satanás, você pode tirar tudo dele, ele continua me servindo. Então, esse vale foi da provisão do Senhor. Todo vale tem o seu propósito. E mesmo aqueles bem pequenos, inconsequentes, aquelas coisas que parecem meras irritações nossas, tem um propósito. Ele deseja nos transformar, nos amadurecer. O Senhor Jesus tem um propósito nisso. O cristão, ele amadurece quando passa pelo vale. Quando nós não passamos por situações difíceis, a nossa fé não é provada, né? Porque é fácil você não ter problemas, então como é que você vai exercitar a sua fé? Eu me lembro que quando eu tinha uma situação difícil, porque eu era muito irritado no trânsito e passavam pessoas por mim e fazia coisas que eu não gostava, eu já ficava irritado no trânsito, buzinava. Falei, aí Leite falou, você tem que ser mais calmo no trânsito, tem que ser mais calmo. Aí eu falei, vou pedir isso a Deus, pedir paciência no trânsito. No trânsito de Campos, então, só Jesus, meu Deus. Pedir paciência. Quando você pede algo ao Senhor, aí Ele te prova. Como que você vai ser aprovado se você não fizer uma prova? Então, parecia que quanto mais eu orava, mais situações apareciam no trânsito para mim. Falei, Jesus, o que é isso, Senhor? Estou te pedindo para me ajudar e está aparecendo um monte de coisa. O Senhor falou, como que eu vou te ajudar se você não passar por essas situações? Como que eu vou saber se você está aprovado? Então é assim, ou vale. Como que você vai exercitar a sua fé se você não passa por situações difíceis? Não tem situações complicadas na sua vida. Sua vida é um mar de rosa, uma beleza. Como que você vai exercitar a sua fé? Então a fé ela é provada através do vale. O cristão,
A fé que não é provada não é fé. Vale é como, eu penso assim, como até anotei aqui, vale é como se fosse uma academia. Você tem que estar, a fé você tem que estar ali exercitando, porque os músculos não nascem do nada assim, né? Senão você fica com os bracinhos raquíticos, fica com um braço fino igual o meu. Então, se você não for para a academia e não exercitar, os músculos não desenvolvem. E assim é a nossa fé. Se você não exercitar a sua fé, não desenvolve a sua fé. Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Será que Jesus ficou isento dos sofrimentos? De forma alguma. Por que teríamos que ter isenção? Já que Jesus foi tentado, sofreu tantas perseguições, por que nós teríamos isenção? Nós somos melhor que ele? De jeito nenhum. Deus não quer nos causar mal. Agora, será que Deus quer usar os vales para o nosso bem? Claro que sim, né? O Senhor quer usar os vales da nossa vida para nos ajudar, né? E o que fazer quando nós passamos pelo vale? Quais são as nossas atitudes que nós temos que tomar quando nós estamos passando por um vale? Ainda, versículo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós passamos pelo vale é recusar o desânimo. É difícil, irmãos. Confessar para os irmãos que é difícil. É muito difícil. Mas Deus nos chama para coisas fáceis, né? Todas as coisas que Deus nos chama não é fácil. É fácil ser cristão? Não é fácil ser cristão. Então, recusar o desânimo. Davi diz que, ainda que eu ande, então ele não diz, ainda que eu corra, ou que eu entre em pânico, ou eu pare, ou eu fuja. Ele não diz isso. Ele diz que ainda que eu ande pelo vale. Andar significa dar passo firmes, consistente através do vale. Davi está dizendo, querendo dizer o que com isso? Ainda que eu ande, eu vou enfrentar esse vale. É assim que o cristão tem que ser. Eu vou enfrentar esse vale, não vou desanimar. Ainda que eu ande, ainda que tudo pareça ao contrário, tudo está dando errado na minha vida. Ainda que eu ande pelo vale, eu vou continuar andando em passos firmes, mas não vou desanimar. Essa é uma maneira de você passar pelo vale. Quantos desanimam no vale, abandonam sua fé? Quantos casamentos são destruídos no vale? Não é verdade? Quantos casamentos? Casamento a família, Deus criou a família e deu essa difícil tarefa, né, de um casamento, né, que não é fácil você manter um casamento, não é fácil. Você tem que querer lutar muito no Senhor, porque são duas pessoas totalmente diferentes. Então, que pensam diferente, mas que têm o mesmo Deus, que é o centro, tem que ser o centro do casamento. Então, quantos casamentos são largados por aí pelo vale, são abandonados pelo vale? No vale você, poxa vida, olha, estou passando luta no meu casamento e não estou conseguindo, eu vou desanimar, eu vou deixar para lá. E quantos pais abandonam seus filhos no vale? Quantos pais? Muitos se envolvem com drogas e estão naquele vale lutando, e já não conseguem mais forças para lutar. Então, o vale não é lugar para se desanimar. Recusar o desânimo, primeiro. Né? Segundo lugar, recusar o medo. Aqui Davi diz que não temerei, ainda que eu passe pelo vale, não temerei. Então, não devemos ter medo de passar pelo vale. Embora diz aqui que o vale da sombra da morte, com Jesus no vale, a morte vai ser somente uma sombra. Então, continue firme no vale, não temas porque o Senhor é contigo. E como que eu vou poder andar sem medo pelo vale? Focando no poder de Deus e não no problema. Quando nós focamos no nosso problema, aí você não consegue ver a solução. Tinha uma dinâmicazinha que um
colega até fez comigo uma vez, veio, pegou uma folha em branco assim, veio aqui e colocou um pontinho na folha. Aí ele perguntou para mim, colocou um pontinho e perguntou, o que você vê nessa folha aqui? Aí eu falei, olha, eu vejo um pontinho nessa folha. Aí ele falou bem assim, pois é, né? Você focou no pontinho, logo a coisa menor, foca na folha em branco, a coisa maior. Eu falei, é mesmo, né? Foquei no problema. O problema era o pontinho, mas o problema não é o pontinho. Eu estou vendo uma folha em branco com um pontinho, não vendo um pontinho numa folha em branco. Então, muitas vezes nós focamos no problema, aquele problema coloca na nossa cabeça e não conseguimos resolver. Então, quando nós vamos passar pelo vale, tem que focar em Deus e não no problema. Às vezes nossa energia, nós somos seres humanos, nossa energia se esgota. Se pensarmos somente no nosso problema, nós vamos ficar no vale. E o Salmo 34:18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o do espírito abatido. Versículo 20, capítulo 29 de Jeremias, versículo 11, diz, conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de dar-lhes causa, ou não de lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Essa é a esperança que o Senhor nos dá. Então, como não pensar, não focar no problema, relembrando da companhia de Deus. Só você lembrar que você tem Deus, que Deus está contigo no vale. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, dessa maneira, você vai passar tranquilo pelo vale. O Isaías 43:2 diz, quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão. Olha que promessa linda. Então, por que desanimar? Não tem por que desanimar. O Senhor nos garante, quando atravessar por águas profundas, Ele estará contigo. Quando atravessar por rios, por dificuldades na sua vida, Ele também estará contigo. Ele promete estar conosco cada dia das nossas vidas. Não há o que temer, Jesus está perto. É interessante observar que a partir do verso, vamos lá para o Salmo 23, vamos para o Salmo 23, versículo 1, né? Olha que interessante. O Senhor é o meu pastor. Quem é? Ele é o meu pastor. Olha que interessante. No verso 23, há uma mudança estratégica na linguagem, né? Até então, o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, o verbo é, Ele é o meu pastor. Versículo 2, deitar me faz, quem me faz? Ele me faz deitar. Em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem me guia? Ele. Então o verbo está em terceira pessoa, né? Do singular, né? Então, todos os pronomes pessoais aqui, eles estão na terceira pessoa do singular. Davi estava falando a respeito de Deus. Deus me faz deitar, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas quando chega no vale, olha o versículo 4, quando ele chega no vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, tu estás comigo. Quando chega no versículo 4, ele muda, né, para a segunda pessoa. Agora ele não tem mais falando, ele não está falando a respeito de Deus, mas sim com Deus. Antes ele estava falando a respeito de Deus. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor. O Senhor me faz deitar em vez de pasto. O Senhor me faz deitar, Ele me faz. Agora, no versículo 4, ele diz, porque tu estás comigo. Não estou falando de Deus, nós estamos falando com Deus. O Senhor está com Ele. Tu estás comigo. Então, são os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Através do vale, Ele está face a face. De repente, o que parece superficial se torna íntimo.
quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, queremos falar com Deus. Igual eu falei, quando nós estamos passando por vale, o Senhor tem um propósito nisso, porque quando estamos passando pelo vale, a nossa fé aumenta, não sei, a gente se torna mais íntimo com o Senhor, buscamos orar, buscamos jejuar em todos os momentos da nossa vida. Poderia ser assim constantemente, sem estarmos no vale? Poderia ser assim no monte também? Qualquer pessoa que é madura na sua fé sabe que nos momentos mais difíceis do vale é que nós nos apegamos a Deus. É bom estar no topo da montanha, mas nos vales que encontramos Deus face a face. Ele nunca fica tão próximo quanto nas horas que estamos passando por vale. Então, relembrando da companhia de Deus, é o segundo. O terceiro, confiar na proteção de Deus. Davi declara: a tua vara e o teu cajado me protegem. Vara e cajado eram uma ferramenta que os pastores usavam para cuidar das ovelhas, né? Então, Davi fala: a tua vara e o teu cajado me protegem. Confiar na proteção de Deus. A vara e o cajado. Todas as vezes que talvez a ovelha caísse, o cajado tinha aquele ganchinho, né? O pastor ia lá, puxava o cajado. A vara, quando a ovelha queria sair do caminho, ele ia lá, dava uma batidinha, vai por aqui, o caminho é esse aqui, ó. Dava uma batida nas ovelhas. Com isso, Deus está nos dizendo: quando você passar pelo vale, eu defenderei você, eu te protegerei. A vara de Deus nos dará proteção. Ele não está assentado no céu praticamente assim, deixa lá, vamos ver o que ele vai arrumar lá. Ele não está simplesmente sentado lá e olhando para a gente, deixa ele que se vira lá e ele se resolva lá. Não, o Senhor diz que a tua vara e o teu cajado nos guia, nos consola. Ele nos faz, logo em seguida diz que Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Então, muitas aflições dos justos, o Salmo 34, 19 diz: Ele é o nosso defensor e protetor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O teu cajado me consola. Então, o cajado tinha 3 funções: protetora, salvadora e disciplinar. Então, protetora, o cajado protegia porque a ovelha era um bicho muito assustado, então, qualquer coisinha assustava as ovelhas. Então, a vara e o cajado, ele tinha função protetora. Função salvadora, salvava, resgatava as ovelhas dos precipícios, dos buracos, dos abismos, tirava as ovelhas dali. E disciplinar. Quando as ovelhas faziam algo de errado, a vara vinha e descia. Até hoje é assim com nossos pastores, né? Quando as ovelhas perdem o caminho, perdem o rumo, o pastor tem que dar uma varada na ovelha para botar para o lugar, né? Então, é assim. Então, meus irmãos, nessa noite que sabemos que todos os vales que nós passamos, podemos aprender que o Senhor tem um propósito em cada um. Pode mostrar. O Senhor tem um propósito nos vales, e aprendemos que nos vales é que nós exercitamos a nossa fé. O Senhor nos ensina que quando passarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer algo, porque o Senhor está conosco. Que possamos, nessa palavra, nessa noite, eu pude aprender muito a não desanimar no vale, porque muitas vezes estamos passando por um vale que, Senhor, não estou aguentando, estou desanimado, estou meio entristecido. Essa palavra veio muito ao encontro do meu coração, né? Às vezes costumamos falar que veio de encontro. Vir de encontro é vir ao contrário. Ela veio ao encontro. Então, das minhas necessidades, o Senhor conhece os nossos corações. Sabemos que vales são para todos nós. Se você nunca passou, você ainda irá passar. Mas creia que o Senhor está contigo. A tua vara, o teu cajado te consolam.
Ele não nos prometeu que teríamos vida fácil aqui na terra. Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nessa noite o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Para você que está passando por um vale nessa noite, foi muito de Deus mesmo no início do culto. A pastora colocou um para orar pelas questões dos outros, né, por um pedido de oração. E é assim que nós passamos pelo vale, com muita oração, com o Senhor, com o pastor na nossa frente. E se você talvez essa noite esteja passando por um vale, pode ter certeza que o bom pastor está contigo, o bom pastor está te guiando, o bom pastor está te dizendo: olha, a morte que esse vale tem é somente uma sombra, porque eu já venci a morte. A morte não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor Jesus venceu lá na cruz por nós a morte. Embora nós achamos que nós somos fracos, somos tão pequeninos, não conseguiremos, mas não estamos conseguindo achar a solução nesse vale. Estamos olhando lá para cima da montanha e falando: poxa, essa montanha é tão alta, estou tentando subir, sair desse vale e não estou conseguindo. Pode ter certeza que o Senhor é o Senhor dos vales também, é o Senhor que está contigo no vale, Ele está passando contigo nesse vale. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos essa noite que eu vou orar com vocês. Senhor Jesus, contempla agora, Senhor, a vida, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, daqueles que estão em casa, Senhor, passando, Senhor querido, por momentos difíceis, Senhor. Eu não sei qual é o vale que ele tem passado, Senhor, qual é o vale que o meu irmão tem passado aqui também nessa noite. Mas eu sei que o Senhor, o pastor do vale, que está com a sua ovelha, passando pelo vale da sombra da morte, Ele nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Tua palavra diz: não temerei mal algum não temerei, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu todas as questões que nós estamos passando nesse momento. O Senhor também já passou por momentos tão difíceis e foi mais que vencedor. Por isso eu te peço, Senhor, ao Espírito Santo, que o Senhor venha consolar os nossos irmãos, que o Senhor venha dar forças, ó Pai querido, para que eles possam passar por esse vale, Senhor, glorificando ao Senhor, não desanimando, tendo um espírito forte, Senhor querido. A sua fé, Senhor, seja inabalável no Senhor. Ó Pai, te peço, Senhor, que dê graça, Senhor, dê forças, ó Pai, dê ânimo, dê coragem, para que eles venham ser bem-sucedidos, ó Pai querido, nesse vale, ó Pai. Que talvez esteja passando, esteja não achando a solução de sair desse vale. Em nome de Jesus.